Bom dia, povo lindo e escolhido para uma grande obra. Obra essa que se chama Projeto Tenho Sede de Vida. Quero deixar uma reflexão para você que é o nosso amigos, parceiros e colaboradores desta tamanha grande obra, né? Onde aqui o apóstolo Paulo, nas cartas a Timóteo, 1 Timóteo 2, do 5 em diante, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo que a salvação é para todos. Porque a Bíblia nos ensina que Cristo Jesus coloca a salvação ao alcance de todos, de maneira simples. Porque Jesus ele pagou um alto preço por mim e por você. Para que nós possamos ser salvos, precisamos somente saber que nós temos legalidade diante de Deus quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz e eu o aceito como meu Senhor e Salvador e vivo uma vida de santidade, aí eu estou aceitando o preço que ele pagou na cruz, onde ele diz assim, ó, do 5 em diante, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Então aqui o apóstolo Paulo ele dá um exemplo muito grande, que ele, por ser uma pessoa que perseguia a igreja, no versículo 7, ele diz, para o quê? Digo a verdade em Cristo, não minto. Ele diz, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. O apóstolo Paulo, ele veio, meu irmão, para mim e para você, anunciando o evangelho de Cristo, ao qual ele teve o verdadeiro encontro. Porque o apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos que eu vejo na Bíblia. O apóstolo Paulo, eu também gosto muito de Tiago. Tiago também, meu irmão, se você conseguir ler, leia o livro de Tiago, leia a história de Paulo, você vai ver o que é uma pessoa quando ela vive uma vida de santidade. Quando uma pessoa tem um verdadeiro encontro com Cristo, foi a história de Paulo, né? Então a Bíblia nos ensina que Cristo coloca a salvação ao alcance de todos, de maneira simples, né? Pois onde ele diz, né? Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Então essa foi a prova. A maior prova de amor pela raça humana, que somos nós, né? Foi o sacrifício de Cristo na cruz. É por isso que quando nós trocamos o evangelho, trocamos a denominação que nós estamos que prega Cristo, quando nós abandonamos Cristo, nós estamos recusando o sacrifício que Deus fez por nós, que foi entregar o seu Filho amado, como diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então aqui, meu irmão, é claro o sacrifício que Cristo fez, e ele disse que Cristo veio na terra não para que condenasse o mundo, mas que para que o mundo fosse salvo por ele, né? Aí lá em Romanos 10, do 13 em diante, ele fala algo também muito importante, onde fala sobre a boca e o coração, né? Aí diz, se você crer, se você disser com a sua boca e Jesus Cristo
e no seu coração crê que Deus o ressuscitou, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crer nele não ficará desiludido. Isto vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeu e não judeu. Deus é o mesmo, Senhor de todos, e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como diz as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Isso, a história está lá em Romanos 10, do 9 ao 13. Se você for lá, você vai ver. Com a boca se faz confissão e com o coração nós temos que crer, né? Que crer que nós nos tornamos filhos de Deus, como diz lá em João 1,12. Que ele nos deu poder e autoridade para que nós nos tornássemos filhos de Deus, só através de aceitação a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador e viver uma vida de santidade em Cristo, porque é preciso a conversão, né? Tem pessoas que aceitam a Cristo, mas a aceitação não é uma conversão. Uma conversão, ela vai levar o tempo, né? Porque nós devemos nos converter todos os dias. Nós devemos matar o velho homem, como fala lá em Efésios 4, que o velho homem ele tem que morrer. Antes de você conhecer a Cristo, você é uma velha criatura, como diz lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Você vai conhecer uma pessoa que ela tem uma vida de santidade quando ela se santifica, quando ela fala a verdade, quando ela quer viver, né? Eu vi uma frase muito linda que eu sempre gosto de falar, que dizia algo muito forte. E eu até elogiei o homem por ele todo final do programa dele. E é um programa secular, não é evangélico. E esse homem, ele é músicas, né, seculares. E ele, todo término do programa dele, ele diz essa frase, né? Ele fala assim, o homem, ele pode falar o que ele bem quiser, mas ele só vai poder ensinar quando ele viver o que ele prega. E isso, para um bom entendedor, meu irmão, é forte demais. E esses dias eu tive com ele e falei, irmão, aquela frase que o senhor fala no final é tudo que a raça humana precisa. O ser humano, né? Eu chamo até de raça porque ultimamente, meu irmão, as pessoas têm perdido tanto temor com Deus, né? De viver uma vida de podridão. Porque nós somos um lixo diante dos olhos de Deus, porque nós não queremos a santidade de Deus. Nós recusamos viver uma vida de santidade. Então, quem vive uma vida de santidade paga preço. E às vezes esse preço é um preço terrível. Onde a Bíblia diz que o salário do pecado, lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Existem dois tipos de morte. Existe a morte física e existe a morte espiritual, que eu ainda acho que é pior. A morte física é qual, Luiz? A morte física é um exemplo, né? Uma pessoa vai assaltar uma casa e leva um tiro e morre. Ali já morreu, já pagou pelo seu pecado, né? Agora a morte espiritual, meu irmão, é a morte que quando nós estamos dentro da casa do Senhor, pecando, e estamos mortos espiritualmente. Você pode ver, essa pessoa não sente mais graça. E a graça de Deus é um favor imerecido. Então, que nós venhamos orar e pensar, né, na nossa vida. Amém? Senhor Deus poderoso, nesse momento eu quero te louvar e te bendizer e dizer, Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor me deu. Que essa pessoa que estiver ouvindo, ela venha, meu Pai, se santificar na graça e no conhecimento da tua palavra.
Deus, que através do teu evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que os seus olhos venham a ser abertos. Assim como o Senhor abriu os olhos espiritual de Saulo, se transformando em Paulo, e hoje é um grande pregador, uma pessoa que perseguia a tua igreja. Hoje ele foi constituído pastor, pregador da tua palavra e doutor, uma pessoa instruído para ensinar o caminho que uma pessoa deve andar. Que Deus possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Que a graça do Senhor venha nos cobrir com a sua paz e o seu amor. Amém.